Mas, Ok, pessoal, vamos começar aqui a nossa meditação hoje no livro de 1 Reis, capítulo 3. Fazer nossa oração inicial. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos aqui diante da Tua santa presença, mais uma vez pedindo a Tua direção, pedindo, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco. Meu Pai, eu tenho certeza que o Espírito Santo preparou esse momento e o Senhor, meu Pai, tem algo para nos acrescentar. Meu Deus, seja como for, na forma de disciplina, na forma de exortação, que o Senhor venha nos dar mais e mais de Ti. E que, ao final dessa noite, estejamos ainda mais sábios. Que a Tua luz, meu Pai, venha penetrar em nossas mentes, de maneira que a gente não venha, de forma alguma, andar perdido, e a gente venha ter sempre a Tua instrução, que as nossas decisões sejam baseadas na Tua palavra, e que o Senhor, meu Pai, venha se alegrar da gente. Nós queremos, Espírito Santo, estarmos prontas para servir ao nosso Deus, queremos estar no centro da vontade do nosso Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha conduzir tudo que foi dito aqui e que o Senhor, meu Pai, não permita que nenhum mal venha nos atrapalhar ou causar alguma confusão e fazer com que a tua semente seja perdida por nós. Que o Senhor venha nos preservar, meu Pai, para a salvação. É isso que nós te pedimos, desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, pessoal. Deixa eu ver aqui. graças a Alcione, Deus. tenta ativar seu mudo aí, Alcione. Isso, aí, já foi. Tá ótimo. Não mexe mais não. Pronto, aí, fechou. Pronto, tudo certo aí. Então, vamos lá, pessoal. 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16, ok? Ora, vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho estando com ela naquela casa. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ele. Assim, ela se levantou no meio da noite, e enquanto dormia tua serva, tirou do meu lado o meu filho e deitou-o no seu seio. E a seu filho morto, deitou-o no meu seio. Levantando-me pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto, mas atentando eu para ele, à luz do dia, percebi que não era o meu filho, que eu dera à luz. Então, disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Mas esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então, pessoal, a gente vai ver aqui um, um dos casos a serem julgados mais interessantes de Salomão. E não à toa ele foi registrado. A gente não vai ver o registro aqui de nenhum outro caso dele fazendo um julgamento desse porte. Tá? Então, isso foi algo assim tão interessante, de acordo com a perspicácia de julgamento e de juízo dele, que isso ficou registrado. E emblemático é com E, viu, bonita? Emblemático. E isso ficou tão, foi tão interessante, foi tão emblemático, que o próprio Espírito Santo permitiu que isso fosse registrado para que servisse de exemplo para a gente. Existem muitas coisas que a gente pode tirar desse texto
e vamos tentar esmiuçar aqui o máximo que der, tá bom? Disse o rei, verso 23, esta diz, este que vive é meu filho, o teu filho morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho, o meu filho vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante dele. Ordenou o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era vivo, disse ao rei, pois as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e de modo algum o mateis. A outra, porém, dizia, nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeira o menino vivo, de modo nenhum o mateis, esta é a sua mãe. Quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu o rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O princípio básico para que Salomão fizesse o juízo, nesse caso, era justamente o amor. E é uma coisa bem interessante a gente pegar logo no início desse texto, que a gente está falando de duas prostitutas. A maioria dos autores concordam, dos estudiosos concordam, que essas prostitutas são de fato prostitutas, como entendemos, mulheres que viviam vendendo o corpo, né, para serem usadas sexualmente. Mas existe alguns autores que defendem a ideia de que essas eram mulheres que não necessariamente eram prostitutas, mas que trabalhavam em prostíbulos, podendo ser o que a gente entenderia hoje como garçonetes. E, diante disso, se elas fossem realmente prostitutas, elas não se apresentariam diante do rei, até porque Israel condenava isso. Seria muita falta de respeito e de decoro se apresentarem diante do rei. Estou falando essas duas versões porque vocês devem ter, talvez, encontrado algo parecido, mas o que o texto parece defender é que, de fato, essas eram mulheres prostitutas que vendiam o seu corpo. E a gente vai observar o seguinte, que essas duas mulheres, se são prostitutas, a gente entende que são pecadoras. Mas ainda que elas sejam pecadoras, permanece na mente delas, existe dentro do entendimento delas, que a justiça é feita para todos. O que é uma coisa interessante da gente analisar. Quando a gente imagina um pecador, todos nós somos, não estamos condenando aqui essas duas mulheres, estamos apenas analisando. Quando a gente analisa o pecador, o praticante do pecado, a gente vai entender que todo pecado é, em princípio, uma injustiça. Mas ainda que tais pessoas, como todas nós, sejam injustas, a gente sempre procura a justiça e elas estavam aqui procurando também seus direitos. Existia, de fato, uma que estava prezando pela verdade e existia uma que não estava valorizando a verdade. E a gente vai perceber que quando Salomão ele ouve as duas histórias, não é uma coisa realmente fácil de se julgar. Não haviam testemunhas, estavam só elas duas naquela casa. Quem é que poderia ter um parâmetro para julgar? Qual estava falando a verdade, qual estava falando a mentira? Quando Salomão ele toma a atitude de pegar numa espada e ameaçar matar a criança, o que ele está fazendo, na verdade, não é tomando uma decisão, que pode parecer, em primeiro momento, nossa, que injusto, né? Ele está querendo matar uma criança inocente,
para não tomar partido. Muito pelo contrário, foi uma forma muito sábia, muito sagaz de ele fazer um teste. Até aqui ele não tem uma decisão, nem ele sabe realmente qual é a verdade. E se a gente for pensar, sempre que a gente ouve uma história, essa história tem pelo menos dois lados e pode ter muitas outras facetas. Como a gente vai decidir entre a que é verdadeira ou a que é mentira? Sempre a gente vai ter que fazer uso de recursos para chegarmos a uma decisão. O recurso mais sábio que Salomão usou para extrair a verdade de alguém foi o amor. Eu achei isso muito forte. Ele não foi atrás de, como a gente poderia dizer, corpo delito, vamos fazer uma investigação nessa casa, vamos consultar os vizinhos, ver se alguém ouviu alguma coisa. Não, ele usou o amor como recurso para fazer um juízo. Eu não sei se algumas de vocês, depois de lerem o texto, chegaram também a essa conclusão, mas eu achei isso extremamente forte, né? O que a pessoa tinha para oferecer, ela ofereceu através do amor. O que a pessoa não tinha para oferecer, ela não ofereceu, porque nela não existia o amor. Achei isso bem, bem legal, bem interessante. Outro ponto que eu acho bacana para a gente avaliar, essas duas prostitutas, elas querem justiça, uma está falando a verdade, outra está falando a mentira. Mas o que é interessante de se observar é que ambas estão pagando preço pelos seus pecados. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Voltando à ideia, não estamos aqui para julgar as prostitutas, mas para analisar todos os fatos que estão aqui correlacionados. E por serem elas pecadoras, elas estão atraindo para si as consequências de seus atos. Moravam juntas, é difícil o texto não deixa muito claro qual era o grau de relacionamento entre elas, se eram só realmente amigas de trabalho, colegas de trabalho, se existia realmente entre elas uma amizade, algo mais profundo, se de repente eram parentes, o texto não deixa muito claro. Mas o que fica claro é que cada uma delas recebeu uma bênção. Até porque está escrito na palavra de Deus que filho é bênção, bênção de Deus. E cada uma delas recebeu uma bênção. Enquanto elas dormiam, e eu vou fazer uma alusão aqui mais ao estilo Dona Cida, para os dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, enquanto elas dormiam na fé, elas acabaram relaxando no cuidado com as suas bênçãos, com aquilo que elas tinham recebido de Deus e que era precioso. No caso aqui, eram filhos, mas na nossa vida de hoje, poderiam ser muitas coisas. Poderiam ser filhos, poderia ser um casamento, poderia ser a saúde, poderia ser a própria vida, o seu corpo. Enfim, tudo que Deus te dá, como você está cuidando disso, né? Como nós estamos cuidando e zelando pela bênção que Deus nos dá. E a gente vai perceber aqui que ambas não estavam tendo o devido cuidado com aquilo que Deus deu. Uma dormiu e acabou deitando-se sobre a sua bênção, sufocando a sua bênção, e ela acabou perdendo a bênção. A outra dormiu. E enquanto ela dormia, na fé, ela acabou tendo a sua bênção roubada. Daí dá para a gente tirar ainda mais uma
mais uma direção de Deus. Quando essa bênção nos chega às mãos, se a gente não zelar, não cuidar, com todo cuidado, com todo desvelo, a gente pode acabar perdendo ela, e perdendo de uma forma irreparável. Uma delas não vai ter mais essa bênção. Ela pode ter outro filho depois, beleza, mas esse ela perdeu. A outra vai ter de volta a sua bênção, vai haver para ela uma segunda chance. É possível que depois daqui ela nunca mais vai dar o mole de dormir de uma forma onde ela mesma e o seu filho estejam à mercê de alguma ameaça. Com certeza ela estaria aqui mais vigilante, mais atenta. Quando a gente pensa nessa bênção, pessoal, nas coisas que nós possuímos, nas coisas que nós damos, a gente tem que avaliar direitinho para que a gente não maltrate a bênção de Deus e a gente acabe perdendo. Tudo que Deus nos dá é extremamente precioso, por mais que a gente não dê o devido valor. Se a gente for pensar mais a fundo, essas mulheres, elas tinham a própria vida delas, o corpo delas. E se encaramos que elas realmente eram prostitutas no sentido da palavra, elas estavam usando o templo do Espírito Santo para fazer uma das coisas mais perniciosas ao próprio corpo, uma das coisas mais deletérias para o próprio corpo, para a comunhão dessa pessoa com Deus. Os maiores pecados que você pode cometer é contra o seu próprio corpo. É quando você despreza completamente a vida. O que Deus nos deu de mais precioso? A vida. E aí você pega essa vida e ela trata com desrespeito como se não valesse nada, como se não fosse algo importante. Quando elas se envolvem aqui com essas impurezas, né, os pecados sexuais, penso que são as maiores impurezas que o ser humano pode cometer contra o seu próprio corpo. E aí a gente vai ver a prostituição, adultério, masturbação, pedofilia, relações bestiais de seres humanos com animais, homossexualismo. E por aí a gente vai ver pecados que, de fato e de verdade, acabam levando a pessoa à morte. E quando a gente fala morte, não é só a perda do fôlego de vida, mas a morte espiritual mesmo. Você vê que quando as pessoas estão envolvidas com esses tipos de impurezas, elas perdem até a satisfação e o prazer que aquilo poderia gerar a elas. O prazer que o sexo poderia gerar a elas. O que elas estão colhendo aqui não é o prazer e a satisfação do tabernáculo bem usado, do templo que Deus deu a elas bem utilizado. Não. Elas estão colhendo na vida delas as consequências dos atos por terem feito mal ao próprio templo que elas são, deixando que existisse a presença de Deus para que existisse tão somente, né, os ensejos da carne, o desejo da carne. A gente vai perceber que uma das coisas que mais destroem famílias e relacionamentos são justamente os pecados que envolvem o sexo. Né? Eu não sei se foi à toa que o próprio Espírito Santo deixa esse texto registrado. Será que esse foi o único caso que Salomão julgou que foi notório e extremamente sábio? Não sei. Eu acredito que não. Acredito que não e vou falar para vocês o porquê que eu acredito que não.
Mas por que que esse texto foi deixado aqui na palavra de Deus como exemplo? Eu acredito que para sinalizar realmente para os pecados relacionados com o sexo e para as virtudes relacionadas com o amor. E nesse caso aqui, o amor que ele vai estar exaltando vai ser o amor maternal, o amor de uma mãe. Mas eu penso que não só o amor de uma mãe, mas o amor como algo que vem de Deus e que faz a nossa vida ter sentido. Pode falar, Fernanda. Eu não tinha meditado por esse ângulo. Eu estou aqui ouvindo e me alimentando desse ponto de vista com relação a essa passagem. Mas ficou para mim, na minha meditação, no último versículo, nos dois últimos versículos, e o último, quando diz assim: E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. E nós lembramos nos versículos atrás, no 7, exatamente, quando Salomão ora a Deus pedindo justamente esse entendimento para poder julgar o povo. E aí, quando o Senhor dá a ele muito mais do que ele pede. E esse entendimento, esse reconhecimento de que havia em Salomão a sabedoria de Deus para fazer justiça, havia sabedoria e justiça no julgamento de Salomão, me levou a Isaías 11. Isaías 11, do 1 ao 6, diz o seguinte: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com vara da sua boca, e com sopro dos seus lábios matarás ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Na oração, Salomão se declara a Deus como um menino pequeno, que não saberia o que fazer, por isso ele pede a Deus sabedoria. Esse trecho de Isaías, ele se refere ao Senhor Jesus, né? Ao reino messiânico. Contudo, se aplica neste momento do reinado de Salomão esse resultado do reinado mediante a sabedoria e a justiça de Deus para com o povo. Essa fase do reinado de Salomão, o povo de Israel experimentou as promessas de Deus feitas lá em Gênesis, isso a gente pode falar mais para frente, mas a gente vê aqui, muito especificamente, esse momento do reinado de Salomão, meio que predito. Aqui ele fala do reino messiânico, mas se aplica claramente ao reinado de Salomão aqui nesse momento, porque não apenas por esse episódio, mas por muito que Israel experimentou e viveu, porque a vontade de Deus é que vivamos hoje, sim, vivamos as bênçãos do Senhor, vivamos a presença e a palavra do Senhor nas nossas vidas. Contudo, nossas atitudes e escolhas fazem com que a gente saia do centro da vontade de Deus. Mas nesse momento aqui,
A promessa do Senhor, ela foi manifesta no reinado de Salomão, um reino de sabedoria e justiça de Deus. É tudo. Perfeito, bem posicionado. E a gente vai perceber aqui que o que ele vai usar, né, como eu já falei, para definir quem está certo, quem está errado, para decidir como é que fala, gente? Uma sentença justa, ele não vai olhar para a aparência, ele não vai olhar para o fato delas serem pecadoras, ele vai tentar extrair o que está dentro dessas pessoas. E eu achei bem legal quando ele fala que ele pede uma espada. E ele mesmo usa essa espada. Pelo menos ele ameaça usar essa espada. E quando a gente faz alusão, a gente se remete lá a Efésios 6, rapidamente a gente imagina, opa, a espada é a palavra de Deus. É automático esse tipo de correlação. E quando a gente vê esse texto, fala da espada, é inevitável a gente pensar que é a palavra de Deus que vai tirar o melhor e o pior do indivíduo. A palavra que foi dada aqui, aquilo que ia ser usado como juiz, a palavra de Deus. Para definir uma sentença, a palavra de Deus, a espada. Tirou daquela mulher que era a verdadeira mãe, o amor dela, ao ponto que ela preferia ser injustiçada. Ela preferia perder a criança, ficar triste, infeliz, mas ela não queria que fosse morta aquela criança, de forma alguma. O amor de mãe não faz um sentido muito claro se ela não tivesse amor para com aquela criança. Tanto que a outra mãe, ela automaticamente fala, não, nem meu, nem seu, tá justo isso aí, corta, divide no meio, prova que dentro daquela pessoa não tem um mínimo de sentimento, mais nobrezinho que seja, pelo menos de empatia, de se colocar no lugar da criança e não querer ser morta. Não tem isso. O que aflora dentro daquela pessoa é um profundo egoísmo e ciúme. Quando esses exemplos são colocados aqui, a gente vai perceber que, mais uma vez, o amor vai trazer a justiça. Enquanto os sentimentos pequenos e mesquinhos não vão trazer a justiça. Não fica descrito no texto o que aconteceu com a outra mãe que estava mentindo. Sem sombra de dúvidas, houve alguma punição para ela. Ela chegar diante do rei falando mentira, isso não ia ficar barato. Mas o texto não diz o que aconteceu e não interessa. Porque o que o texto quer chamar a atenção é o que leva a gente a sofrer a justiça de Deus, é o amor que a gente vem desempenhar, não necessariamente com o próprio Deus até, também a ele, mas o amor que a gente vem mostrar para com os nossos, para com os homens, para com a humanidade. Essa mulher foi justiçada pelo amor que ela demonstrou ao filho. A outra, Deus sabe, nem é citada mais, nunca mais na palavra de Deus, né? E a gente não sabe qual foi o fim dela. Mas eu acho isso bem legal. A palavra de Deus extraiu o melhor da pessoa. E o melhor da pessoa foi manifesto através do amor. Vou bater nisso, porque eu acho que isso é o principal. E uma das principais formas, né, dessa mulher, pelo menos, ela manifestar esse amor foi entregar aos cuidados do rei o destino dessa criança, trazendo para os dias de hoje. Eu acho que a maior forma de uma mãe demonstrar um amor para o seu filho é entregando ele completa e plenamente nas mãos do nosso grande rei, nas mãos do Senhor Jesus. Falava sobre isso até ontem, né, com uma mãe, e a mãe preocupada com os rumos do seu filho, tal, e eu falei, confia em Deus.
Entrega nas mãos de Deus. Se você tirar ele do seu coração e colocar nas mãos de Deus, por mais que seja dura essa dor, por mais que realmente venha fazer seu coração sangrar, ainda assim tenha a absoluta certeza de que ele vai estar sendo melhor cuidado por Deus do que por você. É um outro exemplo que a gente pode tirar daqui. Eu fiz algumas correlações onde eu vi a figura das prostitutas como de qualquer um ser humano, né? Pecadores. Eu vejo aqui o rei como o próprio Deus. Eu vejo essa espada como a palavra de Deus. Eu vejo aqui os argumentos, tanto de uma mulher como de outra mulher, como os nossos próprios argumentos, querendo chegar a Deus para defender as nossas causas, defender as nossas razões. Às vezes a gente vai lá com argumentos sólidos, válidos. Às vezes a gente vai lá com argumentos vazios, egoístas, mesquinhos, pequenos, que não vão fazer a mão de Deus se mover de forma alguma. E a sentença de Deus, o juízo de Deus, a sentença do Salomão, apontando sempre para a justiça de Deus, mostrando que, por mais que as coisas do mundo venham nos tentar enganar, ludibriar, Deus nunca vai se deixar ludibriar. A gente pode se deixar ludibriar. E com esses argumentos falsos que a gente até acredita, né? Então, vamos lá, um pecador. Ele não vai entender que o pecado dele é uma coisa ruim. O pecador que está praticando pecado, ele acha que é uma coisa legal e está na justiça dele, porque ele quer fazer aquilo, seja lá qual for o pecado. Ele acha que é justo. O mundo vai rodear ele de argumentos que justificam, não, você está certo. Tudo para que você seja feliz. Qualquer coisa vale a pena para que você seja feliz. E esse argumento enganoso vem reverberando dentro da gente e a gente acaba caindo nessa conversa. E esses argumentos a gente vai levar para Deus. Vocês estão entendendo? A gente pode se achegar a Deus com falsidade, ainda que a gente acredite que é uma verdade. Né? Mas só que a gente não vai convencer Deus com mentiras. A gente pode se convencer das mentiras. Deus não vai se deixar convencer. Deus vai sempre tecer a juízo, o juízo certo, né? Sempre a justiça acima de tudo. Né? Por que eu falo que esse talvez não fosse o maior exemplo, né, de justiça, de juízo esplendoroso que Salomão teve? Sem sombra de dúvidas, foi algo muito sábio. Mas a história dos homens mostra dois outros casos muito parecidos com esse, que eu vou relatar brevemente para vocês. Existia um imperador chamado Cláudio, e ele estava na dúvida sobre a maternidade de um filho, de uma pessoa, não era filho dele não, mas de uma pessoa lá, de um rapaz. E a mãe renegou o filho, né? Não é meu filho não, nunca foi, nunca será. E aí ele chegou e propôs, então, um teste, que nem o próprio Salomão propôs um teste. Não, então tá bom, vocês não são parentes, né? Tá certo, então você vai ter que casar com ele. E quando chega esse momento, ela chega e abre o jogo. Não, realmente ele é meu filho, enfim. Foi um teste de sabedoria. Não significa necessariamente que foi a coisa mais sábia que Deus poderia fazer usando um homem. Tem um outro texto de um rei, que me foge agora a memória, porque o nome dele era muito estranho. Mas, enfim, e chega para esse rei da Trácia uma causa para ele julgar, onde um determinado rei morre e três homens aparecem para se dizer, olha, eu sou o filho dele, legítimo, e o reinado agora é meu. Como é que ele ia discernir qual dos três realmente era filho daquele rei? Não existia teste de DNA.
Então, o que que ele faz? Ele propõe algo muito parecido com o que Salomão fez. Está descrito na história, pessoal, tá? Ele chega e fala o seguinte, pega o corpo do rei morto, dá a cada um uma flecha, e ele fala, atirem no rei. E 2 deles realmente atiram sem nem pestanejar, puf, puf. E um deles não consegue atirar. Esse era o verdadeiro filho. Então, era uma sabedoria top? Sem dúvida, uma sabedoria muito boa, muito bacana, né? Uma coisa que se chama atenção. O que Salomão fez aqui foi algo que se chama atenção? Foi sim. Mas essa era uma sabedoria que, o mais extraordinário de Deus, o que eu quero dizer é que não era o mais extraordinário de Deus. Mas por que esse texto está inserido aqui, se não era o mais extraordinário que Salomão poderia fazer? Né? Entendam isso aí. Não estou dizendo que não foi de Deus essa sabedoria dele. Não estou dizendo. Mas eu estou dizendo que homens comuns também já haviam tido essa sabedoria. Homens comuns não, homens sábios, né? E a gente sempre tem gente que foge da curva e é algo mais, né? É um expoente, tá? Salomão já era um expoente, a gente já viu Davi chamando ele de sábio, lá atrás, um homem sábio. E quando, inclusive, né, Fernanda chamou atenção aí, algo que eu achei interessante também a gente observar agora. Quando ele fala que ele é uma criança, é como uma criança, não significa necessariamente que ele fosse uma criança, mas que ele era inexperiente, que ele não era um cara vivido, e eu vi alguns textos falando que ele tinha em torno de 12 anos de idade. Eu discordo completamente disso. Para mim, ele já era homem, porque o próprio Davi fala com ele ser homem, né? Não fala amadureça e cresça, não, ele fala ser homem. Então, ele já era um homem, mas um homem sem experiência, né? Sei lá, seus 18, 20 aninhos de idade. Mas ele se entendia como se fosse uma criança. E talvez até porque fosse mentalmente uma criança. Tanto que ele precisava lá do suporte da mãe, né? Ele só conseguiu, inclusive, tomar posse do próprio reino através do profeta Natã, através da própria mãe. Então, quando ele assume o reino, na verdade, o que ele faz, ele começa fazendo é bobagem, né? E aí ele vai pedir sabedoria, porque ele entende que ele é muito fraco para tomar conta daquele reino, né? Para tomar conta daquele povo. Enfim. Então, quando ele tem esse tipo de comportamento, de proceder, é isso que eu quero ressaltar. Não é que esse fosse o melhor caso de Salomão. O caso não é porque Salomão julgou. O caso é o pecado envolvido, a estratégia para se descobrir o certo e errado, e a justiça que vai ser feita independente do ser humano não acertar julgar. A verdade sempre vai prevalecer quando houver a sujeição à vontade de Deus. Então, você, por exemplo, tem uma amizade. Hoje eu estava conversando com uma cliente minha. Tem uma amizade. A amizade chegou, virou para ela e falou, olha, seu marido está dando em cima de mim. Chocante, né, velho? Você até toma um susto no lugar da mulher, né? Pô, como assim? Minha amiga falando isso de meu marido é uma coisa, né, bem punk. É duro de se ouvir. Mas e aí? Como saber se não é ela que está dando em cima dele e ele deu um fora nela, né? Ou se realmente ela está dando em cima, né? O rapaz está dando em cima da mulher. Como é que você vai discernir? Cada um vai chegar com seus argumentos, os mais sólidos, né? Possíveis dentro de suas cabeças. Mas quem vai ajudar no juízo? Deus, que foi o que ela relatou para mim, né? Discorrendo todo o assunto, ela acabou mostrando que o próprio Deus mostrou o certo, o errado, e de fato a mulher estava sendo assediada pelo marido, mas a mulher também estava dando mole, né, a amiga, e acabou que a amiga depois entende que estava tudo errado. Isso foi até muito bom para que a minha cliente voltasse para o Senhor Jesus. A menina se arrependeu, pediu perdão a ela, voltou também para Jesus, só está faltando agora o marido voltar para Jesus, que é afastado e desviado também. Mas enfim, né? Se as pessoas se submetem à vontade de Deus, a verdade sempre vai prevalecer, vai aparecer, e de forma alguma nós vamos ser enganados. Podemos até ser enganados por um tempo, 2 tempos, mas não, eternamente não. Quando a gente vai para o último verso, o 28, fala assim:
Quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei. Por quê? Porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Em outras palavras, a gente não pode enganar esse homem, não. Não dá para mexer com Salomão, porque ele vai descobrir que a gente está fazendo coisa errada, ele vai descobrir que a gente está tentando enganar, ele vai descobrir que a gente é mentiroso. É tipo assim, quando você descobre realmente quem é Deus e o poder de Deus, você não vai fazer mais as coisas para enganar ou para ferir a Deus, porque não tem como você enganar mais a Deus. Você sabe que ele tem um poder tal que ele lê, inclusive, os seus pensamentos. Então, o temor que a gente desenvolve é porque a gente sabe que Deus está sabendo de tudo. E a gente não tem como enganar Deus. Não tem mais argumentos falsos para enganar Deus. Então, esse povo reconheceu isso. Não era porque eles ficaram em êxtase com a sabedoria de Salomão. É porque eles perceberam que, pô, não dá mais para ser o que eu sou. Lembrando, pessoal, que nessa altura, toda Israel estava dividida, misturada com outros povos, estava perdendo a sua identidade, perdendo os seus princípios, se afastando dos caminhos do Senhor e colocando dentro de si mentiras, adultérios, prostituição cultural e uma série de outras coisas que dentro de Israel não era permitido. Vamos lá, 2 prostitutas estão diante do rei. Como assim? 2 prostitutas no meio do povo santo de Deus. Será que essas prostitutas eram de Israel? Ou eram povos que estavam misturados a Israel? Ou aqui Israel se misturou? O texto também não deixa isso muito claro. Só mostra que eram pecadores buscando justiça. Por quê? Porque havia dentro delas algo, dentro delas não, dentro de pelo menos uma delas, algo de realmente muito nobre, no meio daquele pecado, daquele lamaçal, daquela sujidade toda, a essência de Deus, o amor e a verdade. Isso estava aflorando dentro delas, ainda que, dentro delas não, né? Dentro de pelo menos uma delas, ainda que estivessem envolvidas dentro daquele lamaçal todo, o que aponta para uma coisa bastante interessante. Não importa o quanto você está corrompida, se você se voltar para Deus, você vai ter chance, você vai ter você pode passar por uma regeneração, um novo nascimento, e então você ter realmente uma nova vida e todo aquele passado ser apagado. Existe uma esperança de uma vida eterna, né? Desde que a pessoa se volte para Deus. Seriam meus comentários a respeito, pessoal, desse tema, desse texto. E aí eu gostaria de ouvir mais de vocês aí. Fernanda já falou algo, quer acrescentar mais alguma coisa, Fernanda? Fala, Isis, você que é advogada, tem que falar alguma coisa. Poxa, não tenho muito a contribuir. Não tinha pensado por esse lado quanto à questão. Eu percebi que ele agiu com estratégia e com sabedoria, demonstrando a sua sabedoria, porque ele poderia usar outras artimanhas. Ele poderia torturar as 2 mulheres até extrair a verdade. E a atitude dele foi a mais simples e mais eficiente. Teve eficiência e eficácia. E isso me remeteu à nossa vida. Às vezes as pessoas complicam tanto. Às vezes não é nem um problema, é uma preocupação, e as pessoas fazem daquilo um dragão, enquanto é só um largato. Isso demonstra a falta de sabedoria. Porque se para Deus nada é impossível, aquilo que a gente está passando é fichinha. Não é nada diante do que Deus pode fazer na nossa vida. E as pessoas que não buscam de Deus a sabedoria têm muito essa visão limitada. Eu percebo muito isso. Com os meus familiares, eles me ligam e
traz um problema que para eles é enorme, um sofrimento. E quando a gente vai fazendo, como diz os médicos, a anamnese, vai na história, a gente percebe que é fácil de solucionar, são soluções muito simples. E quando a pessoa está envolvida dentro do problema, não consegue achar esse caminho. Nesse propósito, foi importante para mim, nesse crescimento e nessa busca da sabedoria, contribuiu muito alguns entendimentos que a gente escuta falar, né? A gente escuta falar de algumas coisas, mas não tem o real entendimento. Eu chamo isso de insight, não, tem outro nome. Tem outro nome para isso. E que eu percebo que foi o Espírito Santo que realmente me trouxe essa luz, esse entendimento profundo de uma coisa que parece tão simples, e a gente não tem essa real dimensão. E aí eu consegui entender o capítulo que diz, né, que quando a gente está começando na fé, a gente precisa ainda do leitinho, mas depois, quando a gente busca de Deus, a gente consegue ver o macro, ver o tamanho do nosso Deus. E o que acontece na Bíblia, essas histórias, elas tomam uma proporção diferente. Até então parece uma história, né? Uma história, uma demonstração toda a sabedoria do rei Salomão. Mas quando Deus nos dá essa sabedoria, a gente consegue compreender coisas que eu acho incrível, que a gente lê vários livros e aí vem o pastor e traz um capítulozinho, um versículo mínimo, e aquilo traz uma nova luz. E a gente consegue ter uma outra compreensão. E a gente percebe que a Bíblia realmente ela está viva em constante crescimento, constante transformação, e é uma fonte inesgotável de sabedoria. É isso. Você falando isso aí até me lembrou algo mais que a gente pode falar a respeito. Quando, como eu falei, para mim, né, a identidade do Salomão aqui é representativa de Deus, é uma tipologia do próprio Deus. Quando ele chega e toma uma decisão, em princípio, abrupta e desajeitada, né, impensada, de matar uma criança, dividir uma criança no meio, fica parecendo que, bom, ele não está se importando muito com o caso. Né? No princípio, a gente pode pensar assim, não está se importando muito com o caso, não importa se vai morrer, se não vai morrer, não está nem preocupado com o sentimento do coração das mães, nem com aquela vida que está ali. Porque, aparentemente, parece que, de fato, ele não está nem aí para aquela situação. E acontece, às vezes, da gente julgar Deus e achar que Deus está demorando de nos dar a nossa bênção, né? Ele não tem ouvido as nossas orações, ele não responde do jeito que a gente gostaria que tivesse respondido, na mesma intensidade ou no momento esperado. E a gente começa a fazer conjecturas sem compreender a sabedoria que há por trás daquele proceder ou aparente silêncio de Deus. Quando Salomão vai lá e toma aquela atitude, talvez o povo que estivesse lá em redor dele, naquele tribunal, não sei bem se era um tribunal, sinceramente, mas naquela sala, fosse lá o que fosse, todas aquelas pessoas deveriam ter ficado, Salomão enlouqueceu, vai matar o bebê? Duvido não ter passado isso na cabeça de todos aqueles que estavam lá, inclusive das próprias mães. Tanto que uma disse, é isso mesmo, dividir no meio, e a outra disse, não, peraí, por quê? Porque todos acreditaram que Salomão ia cortar a criança no meio. Todos eles acreditaram. Então, às vezes Deus está em silêncio, ou trabalhando de uma forma que a gente não percebe, que eu acho que seria até a melhor colocação, não que ele esteja em silêncio, mas ele está trabalhando de uma forma que a gente não compreende, e a gente acaba julgando Deus e achando que ele está sendo injusto. Não, ele está sendo injusto comigo. Como é que não aconteceu ainda isso? Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Olha, eu devolvo o dízimo, olha, eu dou oferta, faço fogueira santa.
Não roubo, não minto, não fumo, não cheiro. Como assim eu ainda não fui abençoado? E a gente não percebe que tem um trabalhar de Deus, né? A gente não tem esses olhos para enxergar que existe o trabalhar de Deus fora da nossa compreensão. E que se a gente simplesmente se colocar na condição de meramente confiar em Deus, se a gente simplesmente fizer isso, a gente vai ver a justiça de Deus na nossa vida, né? Aqui, o Salomão, ele fez um teste para provocar reações. O objetivo dele era esse mesmo. Ele queria provocar as pessoas, ele queria provocar as emoções, ele queria provocar o que estava dentro, as intenções e as atitudes, e ele provocou. Uma chegou e falou o que falou, outra chegou e fez o que fez. Não, toma meu filho. Uma só abriu a boca para falar, né? Corta o menino no meio. Não me importa a vida dele, não. Se eu não vou ter o meu, ela também não vai ter o dela. Né? Egoísmo, aquela coisa assim, né? De uma pessoa mesquinha, pequena mesmo. E a outra, não faz isso não. Tudo bem, eu prefiro perder. Prefiro perder, mas que ele seja beneficiado, que ele continue vivo. Né? Eu confio no que o Senhor vai fazer. Tá nas tuas mãos. Quando ela confiou naquilo que o rei estava fazendo, ela deu um exemplo para a gente. A gente tem que confiar também no que Deus está fazendo, independente da gente não compreender o que ele está articulando, o que ele tem planejado, todas as estratégias dele, dentro da infinita sabedoria dele, que a gente não sabe nem, sei lá, um milésimo, um centésimo de milésimo de trilionésimo, é alguma coisa assim bem absurdada, entendeu? A gente não consegue alcançar a sabedoria de Deus, a gente não tem esse poder. Mas o que a gente não pode é julgar Deus e sair sem sombra de dúvidas. A gente tem que ser fiel até o fim, confiando que ele está trabalhando, confiando na palavra dele. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Pronto. Estou nessa confiança? Beleza, eu vou descansar. O que eu vou pedir a Deus aqui agora? Realmente o reino dos céus, a sabedoria dele, a luz que vem do alto, a mente de Deus. É isso que eu vou buscar. O resto Deus vai acrescentar. E vai me acrescentar de tal forma que eu vou ter condição de usufruir dessa bênção, cuidar dessa bênção para que ela não seja perdida, para que ela não morra, para que eu não sufoque essa bênção, para que eu não perca, para que eu não deixe ninguém tomá-la das minhas mãos. Aí eu vou ter uma sabedoria tal que realmente vai me trazer plena felicidade. Sabedoria tal que vai me afastar do pecado e vai me aproximar de Deus. Vou selecionar melhor minhas amizades. Vou escolher um emprego mais decente, mais digno. E por aí vai. A série de decisões que a gente vai tomar porque a gente se tornou sábio. As vestes que a gente vai usar porque agora a gente tem discernimento. E são infindáveis as aplicações na nossa vida da sabedoria que Deus vai nos dar. Né? Isso vai trazer para a gente uma vida mais feliz. Bom, diga aí, Maiana, quer acrescentar alguma coisa aí, Maiana? Um dia todo mundo vai ser julgado, né? Só que as minhas atitudes diante do juiz pode reverter a sentença. Eu não sou o que o outro está dizendo. O outro pode mentir para um, para dois, para três, por um tempo. Mas vai chegar uma hora que a própria boca dele, que ele usou para me condenar, ele vai usar para falar a verdade e me inocentar. Porque aquela mulher estava mentindo e depois, com a boca dela mesmo, ela acabou mostrando quem ela era. Eu não preciso me expor tanto. É as minhas atitudes diante de cada situação que vai mostrar quem sou eu de verdade. Não é só o falar, é o comportamento, é o agir, é o que você é na sua essência. E não adianta eu querer o que é dos outros, ou a pessoa querer o que é da outra. Ela pode até ter também por um tempo dos tempos, mas vai chegar uma hora
que aquilo que ela quer e tanto deseja dos outros vai se tornar na vida dela maldição, porque ela quis tanto o filho da outra e com certeza recebeu uma punição. Todo mundo um dia vai estar diante do juiz, mas quando você se arrepende, embora aí não mostre isso, mas quando você tem um caráter decente, quando você reconhece os seus erros, até isso pode mudar sua sentença de morte e até reduzir a pena. Até o castigo que eu vou receber vai ser mudado diante da minha sinceridade, que é o que Deus espera da gente, é um coração sincero. Não se pode enganar Deus. Chegar lá e falar o que quer, porque, como a senhora mesmo disse, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. A gente vai ver casos de pessoas que morreu por uma besteira, assim, aos olhos humanos, mas só que Deus era quem conhecia realmente aquela pessoa e levou à morte. E quem somos nós para ir contra? Mas quando a gente se arrepende, quando a gente toma uma atitude, eu decido mudar, eu fui isso até hoje, as minhas escolhas me trouxeram até aqui, mas a partir daqui em diante eu vou ser outra pessoa, eu posso realmente ser um novo ser, eu tenho a oportunidade de mudar e aproveitar essas oportunidades, porque mais que a senhora falou aí, ele como Deus, eu vejo o amor desprendido dele entregar o filho dele, Jesus, eu vejo ele nessa mãe, ó, tá aqui o meu filho, ela entregou o filho dela, foi o que ele fez por nós naquela cruz, a gente merecia? De jeito nenhum. A gente merece? Também não. Mas a gente aproveitou essa oportunidade da graça, que não foi de graça. Complementando aí o que você falou, você falou uma coisa aí, perdi agora qual foi a palavra que você falou, mas me levou a esse raciocínio aqui, ó. Salomão, ele conheceu o profundo da alma dessas duas mulheres por ter reconhecido como elas se expressaram. Isso é bem interessante, né? Bem uma tipologia assim de Jesus, tipologia de Deus mesmo, porque quem melhor do que Deus para conhecer o mais profundo da gente, né? Ele tinha realmente uma não é sabedoria a palavra que eu quero usar, mas ele tinha uma sensibilidade muito apurada, muito aguçada para conseguir perceber, né, quem estava falando a verdade através da sua atitude, da intenção do seu coração, e quem estava falando a mentira também através da sua atitude e intenção do seu coração. Então, Salomão ainda foi um conhecedor muito profundo da alma humana. Acho que deve ter sido por isso que ele ficou com 1000 mulheres. Ele sabia como seduzir como ninguém, né? Só pode, né? Mais alguém quer acrescentar aí alguma coisa, pessoal? Milene? Eu acho que me chamou muita atenção essa passagem, a questão de como a tristeza, ou quando você, de forma insensata, uma atitude que você talvez não tenha pensado, ou algo que você nem planejou, mas que por, como a senhora mesmo falou aí, quando a gente está no sono, né, não está atento, pode perder a bênção. Então, por uma negligência, você paga um preço alto. E a sua negligência, a dor que isso pode causar em você, cega ao ponto de uma mãe, né, perder o filho, a dor de um filho, não se colocar no lugar da outra. E o que demonstra que você querer que a outra até passe pela mesma dor mais do que você está passando. A dor cega. A gente não consegue ver a dor, na realidade, leva a gente a fazer coisas que talvez ela nem tivesse pensado, talvez ela não nutrisse nenhum sentimento ruim pela outra mulher, mas foi a dor que causou ela fazer isso. E realmente, como a senhora falou, a palavra de Deus, a espada vem com uma palavra de Deus e revela isso. E ali, a palavra de Deus, a espada, quando Salomão, realmente representando a Deus, mostrou o que seria, o que daria de sentença em relação ao que está sendo apresentado, mostrou que tinha cada um dentro de si.
E ficou claro, quando você tem o amor, quando você nutre, o que você está buscando realmente é a justiça de Deus, por mais que você seja pecador, que você seja faro, que você cometa os piores erros, mas se você está buscando a justiça, você tem ali o arrependimento, você tem o amor, aí você realmente alcança. Você alcança uma transformação de vida, de mente, e a bênção chega, né? Ela sacrificou, ela chegou ao ponto de sacrificar por amor para que o filho dela vivesse, e Deus não ia deixar por menos, né? Devolveu o tamanho o sacrifício, o tamanho o amor, ele retribuiu porque ele não deve nada para ninguém. Perfeito, bacana isso aí, bacana. Isso aí mesmo, pessoal. O sentimento mais nobre que uma pessoa pode ter é o amor, e não é à toa, é porque Deus nos deu, né? O princípio da vida é Deus, e ele é amor. Se a gente não consegue expressar amor, se a gente não consegue, né, expressar empatia, empatia é a palavra da moda, né? Se a gente não consegue, de fato, sacrificar pelo outro, como diz constantemente agora o nosso pastor, né? Essa pessoa não serve para viver. Se não serve, se não vive para servir, não serve para viver. Então é isso aí, pessoal. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Beleza. Izzy, você faz aí a oração de encerramento, por favor? Senhor, meu Deus, meu Pai misericordioso, bondoso. Obrigada, Senhor, por essa meditação. Obrigada por nos mostrar e abrir a nossa compreensão, Pai, da Tua palavra. Eu tenho certeza que cada uma de nós saímos transformadas, de alguma forma, através da Tua palavra, Senhor. Nos dá uma noite de paz. Eu peço por cada uma daquelas pessoas que foram colocadas o nome no grupo. Eu não lembro o nome de todas, mas o Senhor conhece cada uma delas. Visita, Senhor, envia Teus anjos. Eu oro pela vida da minha mãe, pela minha irmã, pelo meu padrasto. Eu peço, Senhor, que o Senhor envie Teus anjos e repreenda toda ação maligna que está tentando peneirá-los. Repreende, Senhor, não só na vida daquele núcleo familiar, mas na vida de cada uma de nós, para que eles tenham paz e que nós possamos ajudar outras pessoas. Pai, nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos reveste com Teu Espírito. É isso que te pedimos e te agradecemos, já com certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, pessoal. Por hoje é só.